Pode começar. Boa noite. Álvaro Afonso, Desinflama Brasil, Lava Jato do DNA, e agora o nosso tema mais recente, que chama-se Brilho nos Olhos. Hoje aqui nós vamos bater um papo sobre esse tema, sobre o que significa e como você atingir esse mindset, esse estado mental que nós chamamos de brilho nos olhos. Vamos descascar aqui esse tema e vocês vão interagindo à medida que vocês forem chegando, e com certeza depois da live vocês vão sair todinhos com os brilhos nos olhos, iluminando aí o nosso país com auxílio da lanterna de celular. Não é isso? Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutor Álvaro. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem é que está perguntando ali? Pô, Daniel, muito obrigado aí pela tua presença. Vou começar com o Daniel, que é uma pessoa que tem brilho nos olhos. O que vem a ser brilho nos olhos? Eu estava atendendo ontem aqui um casal, aí o garotinho de 7 meses, e ele interagia o tempo todo, os olhinhos dele acompanhavam todos os movimentos, tudo que eu falava, ele prestava atenção. Então, o que você vê? Que ali, naqueles olhos, aqueles movimentos bem variados e com um brilho característico de bem-estar, de felicidade. E o que isso remete? Quando uma pessoa chega perto de você começa a interagir com ela, conversar com ela, e você nota que ela tem foco, que ela tem atenção, que ela tem, assim, concentração, que ela tem a capacidade de ouvir e devolver aquilo que você emite, os dados que você vai colocando, que ela tem, assim, uma expressão facial de atenção, de respeito, de espaço, de abertura. E a pessoa, principalmente, ela tem toda a característica no brilho dos olhos de devolver a comunicação. Então, ela recebe os seus dados, ela elabora lá os seus dados e devolve com toda a serenidade, toda a suavidade, toda a tranquilidade. Então, não é aquele brilho de adrenalina que o olho fica brilhando, mas fica arregalado, a respiração fica curta, a respiração fica muito superficial, e a fala também não traz essas características. Então, quando você vê alguém que tem tolerância à frustração, tem toda a capacidade de suportar ideias contrárias, que tem toda a capacidade e abertura de ouvir para aprender, que ela, quando coloca as suas coisas, ela não só coloca as suas coisas, ela está pronta para dar e receber. E quando fala sobre a vida, você nota que tanto na parte profissional, como na parte de família, como na parte social, a pessoa está vivendo, interagindo e contribuindo. Ou seja, a energia vital que o nosso corpo produz e que circula no corpo todo e no cérebro, de trás para frente, de baixo para cima, você vê ali que está fluindo. E a troca com aquela pessoa acaba se tornando um comportamento muito prazeroso. Então, assim, resumindo, isso significa brilho nos olhos. Por exemplo, quando você percebe essas características que eu acabei de falar, você percebe principalmente você sentindo, não pensando, mas sentindo essas características, você já começa a perceber que a produção de determinados hormônios, isso nós vamos explicar, está boa. Dopamina, serotonina, endorfina,
um hormônio chamado GABA, serotonina, acetilcolina, anandamida, ocitocina, que são hormônios que nós vamos mostrar para vocês como é que vocês podem produzir no cérebro de vocês, encher o cérebro de vocês desses hormônios de alta frequência, desses hormônios que geram estados de performance, de positividade, de prazer, de alegria, de felicidade, de suavidade. Como é que vocês vão produzir esse hormônio apenas com informações? É lógico que as informações terão que ser absorvidas e transformadas em ação. Mas esse é o objetivo da live de hoje, já que nós passamos por várias lives até chegar a isso. E nós contamos com a ajuda da Marcela para fazer o papel de vocês e também fazer a comunicação entre os cérebros, o Tico e o Teco aqui do Alan. E eu também, eu deixei por último, porque na minha percepção, o que não pode faltar para brilho nos olhos são os exercícios físicos, as atividades físicas, porque o exercício é fundamental. É isso aí, doutor. Dando continuidade ao que você está mencionando, é justamente o brilho nos olhos, né? A gente vai tentar detalhar um pouco mais que essas percepções, essa energia e essa questão de você compartilhar justamente aquilo que está dentro de si. Para algumas pessoas que têm alegria, felicidade, conseguem, de certa forma, transmitir isso para outras pessoas, que acaba sendo um conjunto de vários fatores. Justamente no sentido de exercício físico, dieta, comportamento, uma saúde mental exemplar, ou melhor, saudável. Então, medicamento, controle e preocupações médicas. Então, essa live do Brilho nos Olhos fez com que eu preparasse algumas coisas e até mesmo transmitisse para os nossos ouvintes, né, as pessoas que nos seguem, que está tudo interligado e que o exercício, como uma ferramenta fundamental para essa mudança de comportamento, mudança de visão do mundo interno e externo, está em um trabalho constante o tempo todo. Então, a Marcela aí vai elaborar. Fazer até uma pergunta aqui. Gente, boa noite. Vi que tem um monte de gente. Daniel, Sônia, Dora. Já quero mandar um beijo para todo mundo, só do coração. A minha dúvida é o seguinte: tem gente que pode estar, inclusive, nos assistindo. Eu sei que já liberaram lá o fluxo da libido, mas assim, que momento que dá esse start para que a pessoa consiga, né, liberar realmente esses hormônios, para que ela tenha vontade verdadeiramente de fazer atividade física e que aquilo não seja um sacrifício para ela, para que ela consiga se reprogramar, sabe? A gente sabe que não é do dia para a noite, né? E às vezes tem muita gente aí que está caidinha mesmo ainda e que ainda está tentando captar o que está sendo dito aqui e como é que faz para dar aquele chacoalhão, né, na gente mesmo, e a gente fala assim, não, agora eu posso, eu consigo se levantar e falar, vamos embora que eu vou liberar esses hormônios. Como é que eu faço para chegar nesse estágio? Né? Tá, eu vou começar rapidinho e o Arnold complementa com a parte dele. Então, evidentemente, olha só, quando o pessoal chega aqui para fazer uma consulta, a primeira pergunta é o seguinte: qual é a necessidade que você tem? E a gente sempre pergunta o seguinte: como é que você está e como é que você quer ficar? Então, isso é a primeira pergunta que nós fazemos. E olha, a gente vai observando a fisiologia, nós vamos observando as respostas. Então, se nós formos das primeiras lives para essa aqui, o que acontecia? Nós nem conseguíamos explicar e nós também não conseguíamos criar um ambiente informacional que a pessoa criasse uma abertura para receber informações que fossem dar a solução. Como, por exemplo, a necessidade da atividade física, a necessidade de aprender uma série de mecanismos
de evitar autossabotagens que nós fomos aprendendo e repetindo durante muitos anos. Tanto é que nós criamos o personagem Macaco Bêbado. Cadê? Cadê? Macaco Bêbado. Aí, nós criamos o personagem, o Macaco Bêbado, que são partes da gente, memórias do passado, que prejudicam mudanças, prejudicam a transformação da nossa realidade para novas realidades. Porque é óbvio que tudo que acontece na nossa vida, ela é inexoravelmente de dentro para fora. Então, se nós não mudarmos o nosso GPS, nós vamos continuar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Então, o ideal é fazer escolhas conscientes. Tem que fazer atividade física, ir fazendo até que aquilo se torna um hábito e ir reprogramando a mente nesse sentido. Seria isso é muito bom. Mas aí a gente faz assim, bota os 5 dedos e aí a gente começa. Primeiro, a bioquímica. Se você observa, né, os hormônios que as pessoas trazem, e são hormônios que mostram uma fadiga, um cansaço, uma exaustão muito grande. O que significa? Que a energia da vida, a energia da libido, a energia vital, ela não está fluindo. Aí o primeiro desafio qual é? Você explicar que aqueles exames não são da idade daquela pessoa. E na parte bioquímica, quando essa região aqui da frente do cérebro ela está inflamada, ela está machucada, a libido tem dificuldade de fluir. Isso você vai perceber nos brilhos dos olhos, você vai perceber também nas respostas que a pessoa dá. Você pratica exercício físico? Não, porque ela com certeza já está com a fadiga cerebral, ela já está com pouco dopamina, ela está com pouca serotonina, ela está com pouca norepinefrina, está com pouca acetilcolina, isso nós vamos mostrar. Mas é o primeiro diagnóstico, tem uma bioquímica. Então, as medicações, elas são fundamentais. Agora, é fundamental também você corrigir os hormônios que estão exaustos. Isso a gente vem explicando nas outras lives e em muitos outros vídeos e entrevistas. E a seguir, o que eu pretendo aqui colocar como contribuição, as diversas maneiras que eu fui estudando e estou estudando de aprender a desligar o sistema de antecipação que fica tirando a energia das pessoas. Que não na live coisa alguma, né? Exatamente. Na live anterior, que é o fluxo da libido, nós focalizamos o quê? A obstrução da energia vital no cérebro do meio. Hoje nós vamos mostrar como é que você pode fazer a sua libido voltar a fluir, mas desde que você entenda, que você compreenda, que você vai ter que fazer modificações na sua representação interna. E não é você esperar o externo modificar, porque não existe absolutamente nada que aconteça no universo que seja de fora para dentro de cada um de nós. Isso só acontece mudança, só acontece transformação de dentro para fora. O objetivo agora é fazer com que a gente viva com o brilho nos olhos. E depois nós vamos complementar com aquele algo mais. Mas o que eu deixei por último, porque é a 6ª live, é a necessidade da prática do exercício físico. E à medida que o Arnold for colocando, também você for colocando essas conexões todas aí nós vamos explicando como. Sim, ao longo da live, vocês e das perguntas que vocês podem fazer. E aí vocês vão perguntando aí. Inclusive as perguntas por aqui também. Vocês podem fazer as perguntas e que nós vamos respondendo à medida que vocês forem perguntando. Só para concluir aqui essa linha de pensamento, normalmente aquilo que está afogando o brilho dos olhos, normalmente é uma situação
que já vem de longa data, o trauma, o passado, algumas consequências podem ser até geradas do presente mesmo. Então, assim, normalmente esse filtro, a questão humana mesmo, fisiológica, ou seja, da chateação, os próprios exames que expressam um sinal, acaba sendo um resultado da insatisfação interna do organismo, acaba sendo um próprio sinal para a pessoa mudar o rumo de qualidade de vida ou o rumo da sua vida na qual ela vem seguindo. Ou seja, mudar dieta, mudar comportamento, praticar mais exercício físico. Eu costumo dizer que o exercício físico é apenas um pontinho no oceano, a qual ela precisa tomar uma atitude para grandes mudanças. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência e aí você continua. A minha experiência com atividade física, por exemplo, né? Eu já sempre treinei, sempre gostei de academia, crossfit, enfim, mas era aquela coisa meio que me obrigando, aí vai 2 vezes na semana, para 3, 2 vezes na semana, não, uma hora eu vou. Aí tem aquele brilho nos olhos e daqui a pouco abaixa, né? Exatamente, o macaco bêbado. E aí eu estou há 3 semanas com o Arnold, né, com uma consultoria online, e eu realmente estou muito animada, eu estou realmente com brilho nos olhos, e a sensação que eu tenho é que a atividade física, ela libera um prazer, ela faz o seu dia ficar melhor, e aí ela é aquilo, quando a gente se movimenta, o mundo conspira a favor, isso aí, né? e é comprovado cientificamente. A gente tem que sair da inércia. É isso aí, ó, fisiologicamente, a pessoa vai envelhecendo, ela perde 1% da sua capacidade cardiopulmonar, cardiofuncional, ela perde 1% ao ano, depois dos 30 anos, quando ela vai envelhecendo. Então, por exemplo, quando você vai fazer um teste ergométrico, ou você vai fazer qualquer tipo de atividade aeróbica, tem um predito ali para ela alcançar a estimativa de frequência cardiovascular. Ou seja, se ela tem a gente usa uma estimativa de idade. Se ela, um exemplo, a gente usa o cálculo de 220 menos a idade, vamos supor que a pessoa tenha 20 anos, a frequência cardíaca máxima seria 200, a frequência cardíaca máxima. Então, conforme ela vai envelhecendo, essa frequência cardíaca máxima vai diminuindo. Quando ela faz exercício, a gente consegue reverter esse processo. Então, o exercício físico ele tem esse benefício de fazer com que você ganhe mais saúde, você consiga modificar a atividade do DNA por justamente o tamanho dos telômeros, né? São questões que vêm aí sendo levantadas para até prevenção do envelhecimento com o exercício físico. Então, por isso você sente mais força, mais ânimo, mais vontade de viver, a sua autoestima melhora. Vários estudos aí comparando pessoas com câncer, tiveram câncer de mama, câncer de colo retal, depois de determinadas cirurgias, quando começa uma prática de atividade física, a sua autoestima melhora, a sua capacidade funcional melhora, a sua dependência a outras pessoas de querer se alimentar melhor, né? Só para o diferencial do Desinflama Brasil, Lava Jato do DNA, é que toda a nossa energia, toda a nossa luz está focada em solução, não está focada em problema, está focada em processo. Então, recentemente eu estava lendo um programa com 117 mil pessoas que estavam sendo acompanhadas para mudança de estilo de vida, emagrecimento, cuidados com hipertensão, com diabetes, com doenças inflamatórias. E assim como eu vi na minha vida inteira, o rapaz lá que comandava o coach de 117 mil pessoas, de repente ele começou a ver que a maioria daquelas pessoas, elas abandonavam do nada o que elas iam muito bem. Ou seja, a gente sabe... Já fiz isso muito. Mas eram coisas assim, de repente, 40 mil, 50 mil. Aí ele se sentiu responsável, ele falou, poxa, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou falhando? E então, ele começou a estudar, como o Desinflama sempre fez, quais são as causas que fazem as pessoas se auto-sabotarem e voltar àquele status quo, aquela zona de conforto anterior. E esse trabalho ele vai ser apresentado, vai ser descascado no Desinflama Brasil, nos seminários, porque, evidentemente,
para a pessoa aprender a lidar com seus sabotadores internos, ela tem que investir, não tem mágica. Tem mágica. E uma das coisas que eu já comecei a falar, que sabota, é a pessoa não conhecer os seus valores e não respeitar os seus valores. E tem uns macetes que a gente já vai dando, que nós aprendemos completamente errado. Por exemplo, o cérebro, o DNA, o universo, não funciona com julgamentos. E o tempo todo nós aprendemos a julgar. E sempre aprendemos a julgar. Certo, errado. Certo, errado, bom e mal. O que fecha a possibilidade de você reestruturar, redefinir, ressignificar escolhas. Escolhas. Nunca ensinaram para a gente que não é certo ou errado, bom e mal, depende do contexto. Nunca. Dependendo de uma escolha, você vai ter um resultado. O que a gente está aplicando aos poucos é aprender a fazer escolhas e assumir a escolha. Por exemplo, eu estava andando, aí caiu uma carteira de uma velhinha, cheio de dinheiro, estava bem gordinha. Aí eu fui lá, peguei a carteira da velhinha. Quando eu olhei, tinha assim uns 5 mil euros. Aí eu olhei por 5 mil euros, saí correndo atrás da velhinha e devolvi o dinheiro para a velhinha. A velhinha não queria me dar dinheiro. Eu falei, não é certo ou errado, bom e mal, o dinheiro é seu. E o meu comportamento de devolver está me dando brilho nos olhos. Eu estou feliz. Agora, presta atenção. Não é certo ou errado, bom e mal. Porque senão você não vai mudar nunca. É leve ou pesado? O meu corpo sentiu, porque sentir é muito mais forte do que pensar. Aí sentiu que devolver a grana que era da velhinha ia me deixar feliz. Automaticamente me senti muito bem, com um brilho no olho. Agora, quando você vai num hotel fazenda e você já pagou o hotel fazenda, aí você comeu tudo que tinha direito no hotel fazenda, não é certo ou errado. Ah, eu paguei, vou comer mesmo quando você não comi. Não é certo ou errado. Não é bom e mal. Tu pagou, comeu. Agora, você pensa assim. Pensa não, desculpa. Sente assim. Pô, é leve ou pesado? Mas eu não quero emagrecer. Se eu quero emagrecer, eu devo ir em direção aos meus valores? Devo não, eu escolho ir. Porque geralmente não, sempre quando você vai de acordo com os seus valores, você se sente leve. Quando você vai contra os seus valores, você vai sentir desconforto. Mas não é certo ou errado. Então, quando você come tudo, depois que você acaba de comer tudo, você se sente leve ou pesado. Agora, se você chegar, pagou, aí comeu lá uma maçã, uma fatia de queijo magro, um pouquinho de presunto, e saiu para jogar vôlei, hidroginástica, passear no bosque, namorar, dar beijo na boca, abraço, tudo bom. Aí como é que fica o teu corpo? Leve ou pesado? Bom, se ficar leve, agora o sentimento é muito mais forte que o pensamento. E não é bom e mal, ou certo ou errado. Isso é julgamento. São escolhas. E de preferência, assuma as escolhas. Isso faz fluxo da libido. Fluxo da libido. A maioria, quando a gente pergunta sobre seus objetivos, suas metas, seus valores, as pessoas não sabem responder. Não é certo ou errado. Doutor, e a gente percebe isso, algumas pessoas que outrora, a gente vê isso em vários lugares, em várias academias. Você vê a pessoa que era viciada em álcool, cigarro, tinha péssimos comportamentos, e do nada o cara virou um maratonista. Do nada o cara, ou seja, ele se entregou àquela percepção de liberdade, porque ele não é mais escravo daqueles hábitos ruins, né, daqueles comportamentos ruins, e ele passa a receber um outro tipo de percepção. Ou seja, ele consegue entender, dialoga com aquilo dentro dele e faz com que as atitudes boas, entre aspas, né, boas, ou percepções saudáveis,
que vai motivar e levantar a sua autoestima, seja fortalecida por meio de um hábito. Ele não se curou, ele deslocou, mas a gente, à medida que nós fomos caminhando, ele mudou à medida que nós vamos caminhando, nós vamos mostrar esse resultado com 117 mil pessoas. Aí, olha bem, no resultado, com 117 mil pessoas, nós vamos apresentar quais foram as escolhas do macaco bêbado, que o cara persistiu e teve um resultado de acordo com a escolha. Mas se ele soubesse que é escolha e não é certo ou errado, aí ele já começava a ter um item muito importante, que é domínio das emoções. Que já ficaria até mais leve, né? Agora, para muitas pessoas, às vezes é aquilo que eu falei, começa, tem aquele brilho nos olhos, está na engrenagem, daqui a pouco passou um obstáculo, já, e aí vem de novo, porque às vezes é mais difícil até, né? Não pode falar isso, gente, que é difícil. Mas você pode fazer. Muitas pessoas você pode falar que é difícil. É mais complicado. 10 segundos depois, você escolheu falar que é difícil. Exatamente. Aí você muda. Mas para muita gente, muitas pessoas acreditam realmente que é difícil, é mais difícil, você percebe, a pessoa manter, né, aquele hábito, ou ela conseguir se manter no peso ideal, ou se manter com a taxa de açúcar, enfim, boa, do que você verdadeiramente emagrecer, ou ir lá fazer atividade física. Você vai, mas aí você fica um tempo animado, aí emagrecer um pouquinho e já desanima no primeiro obstáculo. Como é que faz para que essa engrenagem ela esteja, porque é um exercício diário, né? Isso é o que acontece assim. Nós temos uma parte da nossa mente que é chamada consciente. Ela é mais ou menos como se fosse um coco, e a parte inconsciente é como se fosse o Oceano Atlântico. Aí, quem é que leva o coco? É o oceano. Só que à medida que você vai aumentando o tamanho do coco, o coco vai surfando lá na onda do inconsciente. Exemplo, o Arnold, assim como eu, ele deve ter um número enorme de clientes que eles estão indo maravilhosamente bem, depois eu vou dar uns exemplos. Aí, aparentemente, do nada, eles se sabotam e desistem. Aí voltam ao anterior. O que eu estou querendo falar aqui é que agora nós começamos a investigar e descobrir como é o mecanismo de autossabotagem. Então, agora, para você parar com a autossabotagem, você vai precisar continuar vendo, ouvindo e sentindo o brilho nos olhos, indo lá também no seminário, quando nós vamos apresentar o trabalho, mas aqui não adianta a gente ficar pegando um por um e tentando dar força, porque isso não funciona. O mecanismo de autossabotagem, ele começa a ser desvendado, e existem excelentes ferramentas do século XXI. Eu prometi que, depois que nós chegamos à conclusão que tinha que desligar as amígdalas do cérebro, eu iria pesquisar e procurar os mecanismos que fazem as pessoas insistirem em ficar desequilibradas hormonalmente, querendo resultados diferentes e sabotando a atividade física, sabotando a alimentação consciente e sabotando alguns deveres de casa que a a gente dá. Vamos prosseguir. Dá para entender? Entendi. Dá para entender? Dá para entender perfeitamente. Existem mecanismos, né, para que a gente possa manter essa engrenagem, né? Eu acho que um dos mecanismos, pelo que eu entendi, são as nossas escolhas, a gente entender de que maneira que a gente se sabota, né? E escolha consciente, né? Esforço organizado, porque quando você tem eu acho que o objetivo é muito importante, não é não? O que vai mudar são essas ferramentas. Objetivo definido.
por exemplo, em 41 anos, eu nunca tinha visto esse trabalho que nós vamos apresentar no próximo Desinflama, no dia 22. Eu nunca tinha visto. Agora, isso é um processo. Nós vamos começar a trabalhar em cima de uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas eu tenho que ter certeza que é a solução. Quer ver uma coisa? Ó, Arnold, olha só. Dá 6 motivos. Dá 6 motivos, assim não. Dá 7 motivos benéficos dos exercícios físicos. Dá 7 no teu trabalho de 7 coisas no exercício físico. Doutor, o exercício físico é um remédio, né? A gente não tem mais dúvida sobre isso. Benefícios que nós temos hoje. Controle hormonal, né? Você consegue estabilizar ou praticamente a grande maioria dos hormônios, a grande resposta em relação ao que nós chamamos de feedback negativo. O que é isso? É o organismo ele se adaptar à pressão, à intensidade do exercício. Então, essa determinada intensidade faz com que o corpo ele se autorregule. Os hormônios, os neurohormônios, né, as células, as energias, o ATP, o núcleo da célula, as membranas da célula, etc. Algumas pessoas, por exemplo, 40 anos, 50 anos sem fazer nada, nunca entrou numa academia, nunca correu, nunca fez absolutamente nada. Depois de 50, 40 anos, entra na academia em prol de um resultado. Esse resultado vai se prolongar um pouco mais, mas ele precisa começar. Então, estabilização hormonal, aumento da massa muscular e diminuição do aumento da massa gordurosa. Hoje, a grande maioria das pessoas, o problema cardiovascular é a doença que mais mata no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, para você ter uma comparação, morre basicamente por dia um avião repleto de gente só de doença cardiovascular. Fazendo uma analogia aqui. Então, você diminuir o percentual de massa gorda, o que consequentemente vai trazer obesidade, síndrome metabólica, hipertensão, diabetes tipo 2, resistência à insulina, até alguns problemas psicológicos voltados para a autoestima também. Então, esse contrabalanceamento do aumento de massa muscular e diminuição de massa gorda é um excelente benefício. Aumento de massa óssea também, algumas pessoas também que tendem a perder osteopenia, osteoporose, aumento de massa óssea também. E nós temos também diversos benefícios. Deixa eu acentuar também aqui, melhora da função cardiovascular. Né? Quando você vai chegando numa certa idade. Então, olha só. O equilíbrio. Então, ansiedade e depressão também. Fundamental. Diminuição da ansiedade. O que acontece? Quando você faz os exercícios físicos, né? E você faz bem orientado, eu faço personal com ele. Então, quando, por exemplo, sexta-feira eu escolhi, tinha treino, aí eu liguei para ele e falei assim, ó, hoje eu vou descansar, hoje eu não vou treinar. Não era um macaco bêbado. Eu estava sentindo meu corpo precisando de descanso. Pô, aí, na realidade, não era só isso. As amígdalas do cérebro, que são aqueles órgãos antecipatórios sensíveis, já estava me avisando que quando eu chegasse no consultório, estaria assim, de gente. Mas gente que você vai dar uma notícia boa, aí quando você olha para a pessoa, não é certo ou errado, não é julgamento. Quando você observa a pessoa sem absorver e sem julgar, você vê que a pessoa não está conseguindo receber as notícias boas. Ou seja, ela está bloqueada na sua abertura de receber as notícias boas. E esse trabalho de 117 mil pessoas, ele começou a decifrar o que não mostram para a gente. Com todos esses benefícios da atividade física, por que as pessoas continuam se sabotando? E por que a sociedade continua repetindo um mantra que é difícil, que é difícil, que é difícil, que eu não tenho tempo, que é difícil? Porque tem todo um outro interesse. Agora, se as pessoas começarem a entender que existem as estratégias e que tudo na vida é uma escolha a cada 10 segundos, e se aprender as estratégias, você muda
esse seu resultado na linha do tempo, que é isso que a gente está querendo apresentar nos olhos como novidade. A novidade é o seguinte: parem de acreditar que é difícil emagrecer. Parem de acreditar, eu não consigo. Pô, eu não consigo, é você dizendo que você não consegue. Só que quando você diz isso, eu não quero. Você não é certo ou errado. Você mantém o mesmo GPS. Se você não melhorar o GPS, você não vai explorar futuros possíveis. Entendeu? Então, a gente precisa melhorar o brilho nos olhos, tem as medicações, tem os suplementos, tem a atividade física, tem a nutrição consciente, mas tem a informação. A informação. Tem a informação em ação, que é o conhecimento. Por isso que nós criamos também hoje uma plataforma online, né? O programa do treinamento de consultoria online. E seria basicamente isso. A pessoa, a gente atende a pessoa à distância, justamente para dar aquele up, né? Para dar aquele gás, aquela força, para a pessoa melhorar o seu grau de atividade física. Só que tá dando super tá dando certo, né? adorando. Mas às vezes você não tem horário para fazer também. Ir naquele personal naquele momento, enquanto você está encaixando os seus horários, né? Você vai lá e faz no seu horário, mas você tem alguém ali também, isso é legal. Tem alguém que te acompanhe, tem uma orientação, você saber que está fazendo a coisa certa e vendo o resultado. Mas o senhor vê que essas questões voltadas para o comportamento do pensamento se reflete muito no exercício. A pessoa ela vem com uma autocobrança também para a academia muito grande. Que eu preciso emagrecer, ou emagrecer em 2 meses, 1 mês, né? Ou em tantos dias, preciso entrar naquele vestido de casamento, no biquíni de lacinho, Eu emagreci assim, gente, olha, e depois nunca mais. A pessoa acha que emagrecer é assim. Eu tomo um remédio, faz uma dieta e tomo um remédio, nunca mais tomo, tá curado, nunca mais engorda, né? Não precisa fazer mais nada. Não é assim, né? O biquíni de lacinho que ganha. Toda mulher que entra no biquíni de lacinho. Você tem que estar sempre. Posso fazer um comentário? Pode. Sempre que eu estava na academia, eu olhava aquelas mulheres com aqueles corpos incríveis ali, ralando pra caramba, sofrendo, sentindo dor. E eu falava assim, meu Deus, se eu tivesse um corpo desse, eu não ia me mexer, eu ia ficar aqui fazendo leves movimentos confortáveis, entendeu? Aí eu entendi por que elas estavam assim. Porque elas trabalham mais. Porque elas estavam sempre desse jeito. Eu gostei disso, então. Eu acho que às vezes a gente tem, pelo menos eu vou falar da minha experiência, e eles que são profissionais mais técnicos vão poder me desmentir ou não, né? Mas a minha experiência, a sensação que eu tenho, é que às vezes é preciso desapegar um pouquinho também do resultado, sabe? Pra gente chegar lá. Porque às vezes fala assim, mas poxa, Marcela, assim, às vezes você já tá toda ferrada, comendo tudo errado, aí você começa a comer melhor. Aí a amiga fala assim, nossa, seu médico te passou cenoura. E assim, qualquer coisa que você fizer já estava melhor do que aquela bagunça que você estava fazendo. Então, aí você começa a fazer e fica esperando um resultado. Aí, por exemplo, hoje eu me sabotei, tomei uma cerveja, sei lá, estou lá treinando todo dia, estou fazendo minha alimentação, estou fazendo ótimas escolhas. Aí vai lá e se sabota e fala assim, acho que eu vou deixar isso pra lá. Sim. O que é para deixar para lá é para comer o brigadeiro, não é para deixar de ir para academia, não. Mas olha só, se você... Isso para eu atingir o meu objetivo, cara. Mas se você, na hora que você atingir um estado, aí você se julgou, colocando como certo ou errado, você já vai criar um estado propício para você se punir. Isso é uma pressuposição que não ensinam para as pessoas. Porque ensinar para as pessoas, além de dar muito trabalho, não interessa. Mas se você explicar para ela, olha, cara, não é certo ou errado. É leve ou pesado. Você, como valor, você valoriza ser bonita, gostosa, sexualmente uma máquina, ou provocar batida de helicóptero, de BRT, se sentir no poder, no comando, fazer de gato e sapato aquelas pessoas que te maltratavam, sei lá qual é o teu valor. Agora, se você for contra o valor, se prepara para se ferrar. Por quê? Porque ou você muda o valor, ou você respeita o valor.
Agora, quando você se julga, você volta à zona de conforto. Isso aqui é superficial. No Desinflama Brasil, nós vamos mostrar várias formas de autossabotagem que eu nunca imaginei na minha vida. Mas aí não dá para você fazer nada se a pessoa que tem aquelas memórias do passado não quiser mudar as pressuposições. Porque se você partir de uma pressuposição errada, você vai errado até o fim. Tem um general que já está com um pouquinho de demência lá onde eu moro, que todo mundo que passa no sentido contrário dele, ele diz que está na contramão. Se ele vira, o cara passa a estar na contramão. Então, se você está na pressuposição errada, você vai até o fim. Só que a coisa não é tão simples. Não é tão simples. Mas agora também eu entendo por que a pessoa, tendo uma academia em frente, ela não desce. Por que ela tem a praia na frente e ela não caminha na areia? Por que ela tropeça no sapato e diz que o shopping é uma merda? Por que ela diz... Você já disse que o shopping é uma merda? Não, shopping não. Não ir para academia, por exemplo. Mas aí chega aqui e diz assim... Não é o caso agora. Eu parei. Eu parei o tratamento. Sabe por que eu parei o tratamento? Porque aqui tem Copenhague. A Copenhague não come ninguém. Né? Agora, uma outra coisa que também acontece, é legal a gente bater esse papo. A pessoa diz assim, doutor, o remédio não está fazendo efeito. Aí eu digo assim, não está fazendo efeito? Eu falo assim, nenhum efeito, doutor. Aí eu digo assim, mas você comprou caixas de 30 ou 60 comprimidos. Aí a pessoa faz aquela cara de mentiroso. 30. Eu falei, então foi por isso, porque só existe caixa de 60. Vocês não têm ideia do número de pessoas que nunca usaram o remédio e disseram que passaram mal. Aí vão para as festas dizendo que passaram mal. Nunca tomaram esses novos remédios maravilhosos que estão sendo lançados no mercado, que também nós vamos falar sobre ele lá no Desinflama. Nunca tomaram. Mas depois da quinta vez que eles falam que eles tomaram, aí eles acreditam que eles tomaram, igual os personagens que tem na nossa vida aí. Mas ainda tem uma outra coisa, que às vezes é mais sério. O cara vai uma vez no psicólogo, diz que já fez análise. Porra, ele foi uma vez. Então, a quantidade de sabotagem é muito grande. Agora, o primeiro passo, se alguém quiser começar a atingir os objetivos, é parar de se sabotar. Ou então parar de reclamar. Mas agora eu estou dizendo para vocês uma coisa de coração, porque o Desinflama Brasil, graças a Deus, cresce pra caramba, mas você vê que não tem nenhum patrocínio, nenhum apoio. Né? Mas está crescendo, graças a vocês. Agora, olha só, que coisa importante que eu vou falar. A obesidade, ela é multifatorial, tem várias causas. Mas sabe o que me dói o coração, o que me faz ficar muito angustiado e amargurado, é que as pessoas, elas se sabotam porque elas estão usando a obesidade como um tratamento, ou seja, como uma solução. Elas não usam a obesidade e não entendem a obesidade como uma doença. Elas estão usando como uma solução. E estão colocando tudo na conta da obesidade. Aí elas fazem uma cirurgia que vai ter que tomar o remedinho e outros remedinhos depois, e faz a cirurgia e não tem dinheiro para dar continuidade ao tratamento. Mas quando nós falamos que existe a medicação, que é um tratamento crônico, a pessoa ela não faz. E ela não tem a consciência da autossabotagem. Aí o que acontece? Atualmente no país, como a gordura ela funciona como um colo de pai, como ela funciona como um útero de mãe, como ela funciona como um peito de mãe, ela é antidepressiva, ansiolítica e antipsicótica, a nossa população está usando a obesidade como solução.
e não como um problema. Aí vem o desinflama nadando contra a corrente. Mas eles vão continuar. Né? Como diz o Zagallo, vocês vão ter que me aturar. Existem algumas vertentes, já vi blogueiras, Instagram, aproveitando que o doutor tocou nesse assunto, que falam que obesidade não é uma doença, que já existem estudos dizendo que não é. Tem como você desmistificar um pouco esse tipo de pensamento? O que o doutor obesidade, nesse pensamento? Olha só, obesidade é uma doença inflamatória de todo o organismo que causa todas as outras doenças inflamatórias que vocês quiserem. O nosso exemplo clássico é pegar aquela Índia Yanomami que tem lá no Desinflama Brasil, que é a nossa mascote, aquela foto premiada, a Índia Yanomami na selva, lá na mata em Rondônia. Aí você traz aquela moça linda, com aqueles olhos, com aquela pele, com aqueles dentes, e você traz ela 6 meses para Salvador, ou para Rio de Janeiro, ou para Porto Alegre, ou para Vitória, uma cidade grande. 6 meses depois, ela tem gordura no fígado, ela tem placa de gordura na coronária, ela tem placa de gordura na carótida, ela tem diabetes, ela tem depressão, ela tem fígado gorduroso, ela tem tiroidite de Hashimoto, ela tem doença autoimune, tem depressão. Por quê? Porque o ambiente externo interage com o DNA. Ela não tem informações no software dela para lidar com o ambiente louco das cidades totalmente diferentes do habitat dela. Nós que somos aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, nós não estamos conseguindo se adaptar a tudo que está acontecendo. Imagina ela. Agora, vai fazer cirurgia bariátrica nela? Agora, quando você devolve para o ambiente, ela reverte aquilo que estava desequilibrado, porque aquilo é dinâmico. Agora, o que o Desinflama propõe é ensinar as pessoas a lidar com as adversidades do ambiente com ferramentas, com recursos, com metodologias, com técnicas, com informação, com conhecimento. O que o Desinflama Brasil quer é empoderar, não é desempoderar você como você fica em frente à televisão. Porque quando você fica em frente à televisão, a tua amígdala dispara. E quando a sua amígdala dispara, você tem um desequilíbrio de centenas de hormônios. Esse novo produto, o Ozempic, que é uma revolução para tratamento de diabetes e futuramente de obesidade, aonde é que ele atua mais? Foi lançado agora no Brasil, 21 dias, nas amígdalas do cérebro. Mas o Desinflama ensina uma série de maneiras de você desinflamar suas amígdalas através de informação e conhecimento. Agora, a pessoa chega às vezes no consultório e diz assim, eu vou ter que ver vídeo. Eu falei, não, minha senhora, é tudo uma escolha. Agora, se depois o seu filho não gostar de estudar, se o seu filho achar que o universo está todo errado, ele está certo, que ele é o dono da cocada preta, a senhora não pode reclamar. É escolha. Escolha não é certo ou errado, não é bom ou mal. Ninguém tem que ver vídeo, ninguém tem que estudar, ninguém tem que aprender. Não. A pessoa tem que assumir que de 10 em 10 segundos a gente escolhe e que nós vivemos o século da informação e do conhecimento. A medicina que se pratica aqui nesse consultório, para quem não sabe, é medicina da precisão. É a pessoa não ficar doente. O convênio estava me dando esporro por causa dos exames, eu até que não peço muito. Eu falei assim, paciente meu não enterra. Paciente meu morre depois de 100 anos, 120, quando eu vou morrer. É isso aí. Podemos abrir para as perguntas? Sim. A primeira acho que já foi respondida, mas se quiser falar mais um pouco, a Noêmia Silveira disse, gostaria de saber sobre o Ozempic. O Ozempic é uma substância desenvolvida
por engenharia biomolecular, eu assisti a aula da cientista que desenvolveu a molécula, um espetáculo, que ela copia um hormônio chamado GLP-1, um hormônio que age no nosso organismo todo, mas a principal função dele é regular um pontinho que tem dentro do cérebro do tamanho da cabeça de um alfinete. Esse pontinho chama set point. Quando você tem aquelas amígdalas do cérebro, que são os nossos alarmes, ligados vários e vários anos, aquele pontinho que era do tamanho da cabeça de um alfinete, ele inflama, fica do tamanho da cabeça de um alfinetão. Aí ele perde a capacidade de regular a altura, peso, volume e ingesta alimentar. Se usa a medicação a longo prazo, corretamente, junto com mudança de paradigma, mudança de mindset, aprendizados, atividade física, cuidar do sono, cuidar das percepções do aprendizado, a medicação é espetacular, mas não é para usar uma semana. O tratamento vai ser crônico, mas é uma revolução. E sabe aonde ele tem um efeito absurdo? E a gente ainda nem sabe o que ele faz lá nas amígdalas do cérebro, como nós sempre falamos. Agora, nós vamos passar uma série de técnicas para quem quiser, para vocês comandarem a amígdala do cérebro de vocês, com ou sem Ozempic. Agora, lembrando que essa semana, lembrando que essa semana vai sair um vídeo e um artigo sobre o Ozempic que vai lá para o seu portal. Então, fiquem ligados para lerem um pouco mais e entenderem um pouco mais desse processo. Todo dia nós vamos aprendendo e vamos gravando vídeo, né, Arnold? Sim, sim. E qualquer pessoa pode tomar? Foi uma dúvida minha. Não, olha só, essa medicação que eu estou falando, ela foi lançada para diabetes tipo 2. Mas daqui a um tempo curtinho, ela vai ser usada para sobrepeso e emagrecimento. E outras parecidas com ela virão cada vez mais. Mas se vocês não entenderem que nada no universo acontece de fora para dentro, essa ferramenta, que é um espetacular produto, ela não vai ter utilidade. Porque do jeito que as pessoas estão vivendo mal e assustadas, sem poder, sem segurança, sem perspectiva, sem desligar a amígdala, nem o Ozempic vai funcionar. A próxima pergunta é da Nádia Rivera. Obesidade é muito complexo. O que fazer além de exercícios, dieta e remédios? Acho que já foi... O principal... Nádia, obrigado. Nádia, o principal, na minha opinião agora, é a gente descascar os processos inconscientes de sabotagem, que nunca nos ensinaram. A nossa pretensão é começar a ensinar, como a gente tem feito o tempo todo, principalmente nos seminários, quais são as estratégias da gente mudar as nossas memórias inconscientes de sabotagem. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, Eu cheguei, fui chamando tudo que é paciente. Aí, de repente, a Deise, ela posso falar que ela autoriza o nome. Aí a Deise chegou para mim e falou assim, não está me conhecendo não, né? Aí eu olhei para ela e falei, bom, agora que você falou, eu estou te conhecendo. Conheço a Deise há 35 anos, mas ela sempre foi gordinha. Só que dos últimos 8 meses para cá, ela estava lá fazendo uma propaganda, a Deise, se estiver assistindo, um beijo, dizendo que saiu de 48 para 38. Aí quando ela entrou, toda feliz, porque eu não tinha reconhecido, com um cabelinho cortadinho, uma tatuagem sensual no pescoço, sapatão alto, vaporosa. Aí eu falei, mas o que você fez que durante 35 anos você não fez? Ah, doutor Alvo, eu não parei de tomar o remédio. Isso é um sabotador. Agora, quantos sabotadores, quando a gente pegar esse trabalho de 117 mil pessoas, aí nós vamos ver que é sabotagem em cima de sabotagem. Ah, vai curar essas pessoas? Não. Ninguém cura ninguém
se a pessoa não quiser. O meu maior medo agora é as pessoas começarem a usar a obesidade como solução. Ah, eu não amo porque sou obesa, eu não sou feliz porque sou obesa, eu não transo porque sou obesa, eu não trabalho porque sou obesa, eu vou fazer uma bariátrica e vou resolver tudo. Esse é o meu problema. Coloca, se esconde ali na obesidade, é isso? O que não virou uma solução. Virou uma solução. E você fica ali travado e não resolve mais problema nenhum, então. Eu não consigo. E a pessoa fica escrava daquilo ali. Tem algumas coisas que a gente quer dar uma notícia, como, por exemplo, fluxo na libido. Você passar uma medicação, eu não posso nem reclamar, porque, graças a Deus, resultados aqui, a gente tem muitos resultados, muitos. Mas eu não posso reclamar. Mas, às vezes, você vai dar uma notícia boa, você tem que usar vários artifícios de neuromarketing, de neurociências, para você dar uma notícia boa. Porque não é certo ou errado julgar a pessoa, mas as pessoas elas estão impregnadas pelo negativismo que faz elas pertencerem. Aqui a gente agora botou sala de aprendizagem, aí a gente só coloca vídeos de pessoas que bombam na internet, pessoas amadas na internet, pessoas competentes pra caramba, pessoas que estão cobrando aí 50 mil para dar palestra. Aí, às vezes, chega o paciente e bota uma música de funk, porque não está aguentando o cara falar. Eu entendo. Aquela pessoa está com necessidade de poder e está com necessidade de chamar atenção. Mas aí eu tenho que dizer assim, meu amor, passa à frente aí, vem cá que eu vou te atender. Aí eu digo assim, olha só, não volta mais não, por favor. Quero perder, não. Perder é muito ruim. Na minha idade, a gente tem que dar e receber. Você entra aqui na minha sala de aprendizado, bota uma música aí só para chamar a atenção, tu já chamou a atenção. Agora pega o teu convênio de volta e dê logo. Doutora, a Claudineia Brandão está perguntando o seguinte: o senhor é a favor do jejum intermitente? Olha só. Boa pergunta. As células têm memória das células. Memória. O corpo todo, as células todas, têm memórias de todas as nossas vidas. Qualquer tipo de privação, o organismo vai gerar economia, vai gerar uma adaptação metabólica e vai recuperar aquilo que roubou. A não ser que a pessoa faça o tratamento nas 5 dimensões, né? Bioquímica, atividade física, alimentação equilibrada, equilíbrio das emoções, estilo de vida e o algo mais. O algo mais é o sentido, é o propósito, é o desenvolvimento da consciência. E ninguém é obrigado a seguir isso, não. Apenas, eu falava dieta do chuveiro, que era uma gozação. O cara entrava no chuveiro e saía mais magro, porque todas as dietas vão gerar economia. Se você der 16 voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é enorme, eu acho que tem uns 16 quilômetros, você, da primeira vez, você está gastando 8.000 calorias. 3 meses depois, você dá a volta com 250 calorias. O único organismo que faz isso é a célula. Então, o tratamento que tem que ser defendido é o tratamento multidimensional. É você procurar focar a causa para você eliminar efeito. E aonde é que você vê isso? Você vê pensamento mágico. A pessoa chega no programa de televisão, estava enorme de gorda, aí aparece magra e diz que foi a bariátrica, mas não conta o que acontece com a família dela. Você não conta todo o processo, né, Lídia? Olha, a Selma Rema fez uma pergunta muito interessante. Como adquirir o ingresso do Desinflama Brasil? Praticamente não tem mais ingresso. Tem que ligar e marcar com a Heloísa. Aí a Heloísa explica. Mas, pelo que eu vi, está praticamente cheio, lotado. E quem for, nunca mais vai ser o mesmo. Porque se uma única informação muda todo o sistema, as informações que vocês vão ter lá, de todos os especialistas, muda completamente o sistema de vocês. Tem que ligar para onde?
Ligar para o Tem que consultório. ligar. né? Liga no consultório, Ligar pro 2431-0226, 2431-0231. Agora, Esses telefones nunca você mais, encontra tanto no Facebook quanto no portal. Estão lá. nunca mais a pessoa vai ser a mesma. Eu até aconselho não ir. É melhor não ir, porque quando sair de lá, não vai ser a mesma pessoa. Tem essa pergunta aqui, peraí, só um minutinho. Qual a relação da amígdala cerebral ligada com o desequilíbrio hormonal? Todo. Se vocês forem assistir, não assiste nada do Desinflama, não. Entra lá no Netflix e bota assim, H-E-A-L, Rio. Aí sim, vem assim, o poder da mente. Não assiste Desinflama, não. Aí você vai ver, sabe o quê? Os maiores cientistas do mundo. Sabe o que eles estão falando lá? Que não dá para viver com o sistema de antecipação ligado cronicamente, porque isso vai adoecer as pessoas. E sabe o que eles estão falando lá? Que a gente precisa conhecer as novas ferramentas, as novas metodologias, os novos treinamentos, os novos aprendizados. Sabe para quê? Para a gente modular o equilíbrio simpático e parasimpático, a gente desligar as amígdalas do cérebro. Por acaso, agora vem um espetacular medicamento que atua justamente na amígdala do cérebro. Mas não vejam Desinflama Brasil. Entra lá, Rio, Poder da Mente, Netflix, e assiste. E aí depois começa a praticar para desacelerar a amígdala do cérebro. A minha amígdala está acelerada, sabe? Mas o que acontece? A energia está fluindo assim. Sabe por quê? Porque quando você larga o seu ego primitivo, aí você larga o egoísmo e você, de coração, procura doar tudo que você recebeu, aí a amígdala ligada é um tufão de insuportável prazer. Perfeito, Paulo. Incrível. Olha, a Sandra Farias, ela pergunta o que fazer com as amígdalas que estão sempre inflamadas. Acho que Não, a amígdala do cérebro. Eu não tenho amígdala da boca, mas ninguém pode viver sem a amígdala do cérebro, tá? Sem a amígdala do cérebro. Agora, a amígdala é tão sensível que se o meu filho agora estiver brigando com a mulher dele, minha norinha querida, lá na Islândia, que eles estão da Islândia, eu começo a me sentir mal aqui. A minha amígdala do cérebro capta qualquer problema com pessoas em que eu seja afetivamente ligado, e às vezes até não ligado. Como é que chega nesse estágio? Então, a amígdala do cérebro é tão sensível, que ela antecipa. Só que a gente não foi criado para prestar atenção nela. Todas as bobagens que eu fiz na minha vida, as amígdalas avisaram. Não é certo ou errado, mas elas avisam. Pesada e leve, leve e pesada. A gente não presta atenção. Não pode reclamar. Depois fica reclamando o tempo todo. A Tânia pediu para falar sobre refluxo. Refluxo? Refluxo. Você ficando com essas amígdalas ligadas, você vai cansar todo o sistema. Aí os músculos involuntários lá, ou involuntários não, porque eles são controlados lá pelo sistema parasimpático vegetativo. Aí os músculos estão tão cansados, que o esôfago não está se contraindo direito, e o estômago também. Mas sabe o que significa isso? Que a gente não está digerindo as nossas emoções, que é a live anterior. O que está entrando não está sendo respondido. Por exemplo, a pessoa chegou aqui e disse que estava com o esôfago grau 3. Eu falei, não, minha senhora, a senhora tem lá um grandão que namora sua filha, o cara solta pipa o dia inteiro, faz cerol, espalha cueca, come pra caramba, bebe pra caramba. Não, 8 meses que o cara não trabalha e a sua filha fica bancando tudo. O seu esôfago não está digerindo isso. Tem nada a ver com doença.
Tem a ver com emoção. Bom, acho que é a última pergunta aí que a gente vai responder. Pode ser. Tá. Quais são... Mas eu vou passar o negócio? Deu para passar, deu para entender. Todo mundo entendeu a questão do desinflama? O desinflama vai explicar melhor, vai mostrar mais. Tem que ir no seminário. Se não for no seminário, eu posso ir na casa da pessoa dar seminário. Né? E a data do desinflama é 22 de junho. 22 de junho. Centro Médico Richer. Centro Médico Richer. Tem BRT, tem metrô, helicóptero, jatinho, tem tudo. Bem fácil chegar, né? Bom, a pergunta é a seguinte: e o horário também do desinflama? O horário é o seguinte: cada convidado tem 30 minutos para apresentar o seu trabalho. A gente vai mostrar os convidados, 30 minutos, tem os intervalos, tem um sino enorme lá. Se o cara passar, o sino toca, expulsa, não pode, tem que respeitar. Tem intervalo, tem massagista, tem balança para impedância, tem um monte de movimento. Começa às 10 e vai até às 15, 16 horas. Tá ótimo. Quais são os benefícios do Xigdu? Xigdu. O Xigdu é uma medicação que sempre que a pessoa tem a glicose aumentada acima de 90, de 100, ele elimina o excesso de glicose pela urina. Aquelas pessoas que têm aquela gordura tipo maçã, que são assim, redondas, né? Eles se beneficiam muito, porque à medida que vai eliminando o excesso de açúcar, vai baixando a resistência à insulina e vai diminuindo a gordura visceral, diminui a pressão, melhora o coração, melhora a coronária, melhora o cérebro, melhora os capilares, melhora o excesso de sódio no organismo, melhora o óxido nítrico. Aliás, tu não falou o óxido nítrico. Melhora pra caramba o organismo, para resistência à insulina. Tá, e essa daqui, como se blindar então da energia negativa dos outros, já que a amígdala é super sensível? Poxa, olha, tem 1001 técnicas para você dominar, não é controlar. Você pode até assistir nossos vídeos que a gente vai ensinando. Mas agora a gente não vai ficar ensinando todo dia. Quem for ao seminário, aprende, a gente vai fazer por escrito, ou vai deixar na live, né? E aí a pessoa vai procurar. A que a gente recomenda é porque não tem nenhuma religião envolvida, não tem nenhum partido político envolvido, a gente só, de 1001 maneiras, a gente só pede uma. Não tem política, não tem religião envolvida, é 0800, não tem que pagar absolutamente nada, e tem 40 anos de comprovação científica, que chama Mindfulness, que significa esvaziar as energias pesadas, que são técnicas de concentração. Mas quem não quiser aprender as técnicas de concentração, basta baixar lá o Spotify, botar um fone de ouvido e ficar sentadinho. O cara falando, ele já desacelera a amígdala. Aí aquela energia pesada da raiva, do ressentimento, da culpa, do mimimi, da tristeza, da angústia, da impotência, do ódio, da inveja, isso tudo vai subindo, porque a energia embaixo vai botando a pesada para cima. E qual é a energia que está embaixo? A gratidão, o amor, a empatia, a compaixão. O agradecer. A mãe de todas é a gratidão. A admiração, o respeito, a compreensão. Todas essas são chamadas quentes e de alta frequência. A quantidade de técnicas que a gente pode aprender para a gente entrar nesse estado sem gastar nada é inacreditável. Basta desligar a televisão.
Acho que eu devia ligar a televisão é bom, né? Ou sair um pouquinho ali do... Né? WhatsApp, né? Não, às vezes até a rede social, que a gente fica ali passando. Pessoal, são escolhas. Quando a pessoa entra aqui, pode botar funk, pode dançar funk. Agora, de preferência, não volta. Agora, se a pessoa escolher, por exemplo, eu escolho ser obesa, né? Tem muitos movimentos. Maravilha. Eu me sinto linda, eu coloco meu biquíni, meu marido me ama dessa maneira. Para a saúde física, de alguma forma, não é bom? Olha só, eu falei das necessidades. Eu falei assim, das necessidades humanas, né? Uhum. Então, necessidade humana, você comer, beber, dançar, ter abrigo, ter a sensação de segurança, é necessidade humana. Reconhecimento, validação do seu trabalho, criatividade, legado, sucesso, são necessidades humanas, são 267. Agora, uma delas para a fisiologia chama coerência. A diferença daquela lâmpada que está ali, lâmpada difusa, uma lâmpada de laser, é porque o laser corta o aço. Para vocês verem como coerência é legal. Mas não estou dizendo. Pô, não tem nada a ver. O cara chegou aqui para mim e falou: como é que você pode ser gordo desse jeito e endocrinologista? Eu falei: pô, cara. Eu falei assim para ele: pô, você é muito legal. Eu falei para ele: você é muito legal. Sabe por quê? Aí peguei o retrato. Eu peguei o retrato assim, ó. Mostrei para ele assim: cara, eu era magrinho. Dá para ver o retrato ali, moral? Eu era magrinho. Falei assim para ele: olha só, eu era magrinho. Era até chamado de caveira. Mas aí, meu pai ficou doente de 9 anos, morreu minha mãe, morreu meu pai, o meu sobrinho. Aí depois roubaram nosso dinheiro todo. Aí depois, várias outras coisas muito difíceis. E a gordura, essa gordura aqui, ela me protegeu. Ela cuidou da minha ansiedade, essa gordura não deixou eu deprimir, não deixou eu pirar, ficar maluco. Eu tenho um orgulho dessa gordura, igual cicatriz de guerra. Só que agora, meu irmão, graças a você, eu vou dizer para ela assim: gordura, pode ir, que agora tá tudo bom pra caramba. Eu conversei com as minhas células. E o cara chegou dando uma tijolada. Isso desinflama, ensina vocês. Muito bom. Isso é superação, exemplo de vida. Isso é técnica. Vou conversar com as minhas células. Pode ir. Pode ir embora. Pode ir. Deu para entender o desinflama? Deu, né? Deu. Perfeito. Então, avisa para o pessoal para ficar ligado nas redes sociais, no site, que sempre tem dica, dia sim, dia não, tem dicas ali. E quem quiser ir no Desinflama, é só procurar, liga pro telefone daqui do consultório e nos vemos lá em 22 de julho. O Desinflama está fazendo tão sucesso que é um coach. A gente funciona como treinador, que eu acho que a gente vai botar o Desinflama lá no time do Vasco. O time do Vasco é o Desinflama é o Vasco. Então vamos lá. Alguém vai falar mais uma coisa para encerrar? Consideração final? Não, é isso. Foi um prazer imenso estar aí com dois ícones aí do Dobro e a Marcela. Um grande abraço. Espero aí que a gente tenha conseguido passar aí um pouco de informação e mostrar a importância do exercício, do cuidado com a saúde mental e hormonal. E é isso, Tom. Eu vou terminar com um poema agradecendo a paciência de vocês e vou falar um poema do Tiago de Mello, que é o seguinte. Pisi o poema, cara. Olha só. Vou falar um poema. O passado é uma gaiola de ferro. O futuro uma gaiola de vento. E o presente é a verdadeira gaiola, porque só no presente podemos voar. Eu vou finalizar dizendo, gente, que papel novo, eu acho que isso me contaminou, que eu esqueci também. Eu vou finalizar dizendo para vocês que eu estou numa fase de muito brilho nos olhos, eu estou muito feliz
feliz em estar aqui, não é à toa que eu acabei atraindo, né, esses dois para minha vida. E você também, né? Quantas vezes que eu já me senti frustrada, já desisti, e a gente, com essas técnicas, né, atraindo pessoas corretamente, tendo boas escolhas, escolhas conscientes, e buscando informação. A gente está na era do conhecimento compartilhado, né, gente? E buscando informação, realmente a gente consegue insistir. Obstáculo todo mundo vai passar, dificuldade, momentos difíceis, né, também as pessoas vão enfrentar, mas a diferença, acho que para o vencedor é que verdadeiramente é aquela pessoa feliz, né, gente? O que me ajudou a conseguir passar por esse obstáculo? Foram os outros obstáculos, né? E aí a gente, acho que vai se reprogramando dessa maneira. E com as técnicas desses dois aqui, eu estou curiosa para esse desinflama. Acompanhe o nosso trabalho no Facebook e nas redes sociais, que é um coaching, um treinamento diário, praticamente diário, onde a gente, com maior amor, vai propagando as soluções. Amor, gente. Beijo. Um abraço a todos.